Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Sejam todos muito bem-vindos aos 5 Minutos de Fama, especial BBB 24, nessa edição totalmente dedicada ao campeão Davi, ele que conseguiu chegar até a final, que teve uma trajetória marcada por altos e baixos dentro da casa, uma trajetória bastante polêmica, e na noite de ontem recebeu o prêmio de 2.920.000, mas também, além do prêmio, ele recebeu o título de campeão do BBB 24. O Davi teve, gente, nesse montante de votos, né, que a gente já vai falar, o Davi teve 60,52% dos votos. O Matheus, que ficou em segundo lugar, teve 24,50% dos votos. E a Isabelle, que ficou em terceiro lugar, teve 14,98% dos votos. Mas olha, presta atenção na quantidade de votos computados. Presta atenção, foram 259.907.556 votos. Foi voto pra caramba essa final, que foi bastante emocionante. A gente vê três grandes nomes, né, conseguirem chegar até esses finalmente do BBB. O Davi conseguindo se consagrar o grande campeão, como eu falei, com uma trajetória bastante difícil, bastante complicada, bastante polêmica, porque a vida do Davi lá na casa do BBB não foi nada fácil. Desde as primeiras semanas, dos primeiros dias, ele já começou ali sofrendo uma certa rejeição do pessoal da casa. Ele foi tentando sobreviver, ele tentou, se esforçou, a gente pode dizer assim, né, que ele se esforçou um pouco para fazer amizade com algumas pessoas, mas infelizmente, num determinado momento, a gente percebeu como telespectador que era quase a casa toda contra o Davi. E ele conseguiu, ele venceu, ele conseguiu chegar até a final e eu acho que a lição que a gente aprende disso tudo, acho que a moral da história, né, já que nesse ano o BBB vinha trazendo essa temática de contos de fadas, de fábulas, eu acho que a moral da história é essa: a gente precisa insistir, persistir nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, mesmo que em alguns momentos a gente tivesse percebido ali que o Davi estava jogando sozinho, né, sem aliados, apenas com a Isabelle por perto, um ou outro até chegava, mas ainda assim com receios, né, mas assim, a gente percebeu que a moral dessa história é essa: a gente tem que insistir, a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar pelos nossos objetivos. E durante todo esse tempo na casa, ainda que o Davi não fosse o meu favorito, ele não estivesse no meu pódio, ainda durante todo esse tempo a gente precisa sim reconhecer que ele foi um excelente jogador. Ele entrou ali para jogar, ele entrou com o objetivo de jogo, ele entrou com o objetivo de levar o prêmio para casa, de conquistar a faculdade dele, né, a tão sonhada faculdade. Então, assim, durante esse período todo, ele só jogou realmente, quase desistiu do jogo, ele quase apertou o botão, mas a Isabelle esteve do lado dele o tempo todo, a Isabelle sempre ali fazendo aquele papel acolhedor, e o Davi continuou no jogo, continuou sendo atacado, perseguido. Foi uma perseguição assim assombrosa que eu nunca tinha visto antes. Como eu falei aqui, quase toda a casa contra o Davi, mas ele venceu e ele mostrou para todo mundo, não só para esses participantes ex-BBBs também agora, que um dia apontaram o dedo para ele ou que fizeram qualquer tipo de comentário, mas ele mostrou para o Brasil todo que é preciso insistir naquilo que se quer. E eu acho que a gente estava precisando disso, dessa dose, né, essa overdose de otimismo, essa overdose de energia positiva. Bom, como eu disse aqui, a trajetória do Davi foi cheia de altos e baixos, foi uma trajetória bastante difícil e ainda teve aqueles momentos assim ápice, né? Como, por exemplo, a briga dele com o MC Bin, que foi um momento bastante tenso que quase resultou em expulsão. Aquele momento humilhante quando a Lady jogou as roupas dele na piscina, que não foi apenas o gesto de jogar as roupas, não foi apenas aquele gesto, aquela infantilidade de molhar as roupas dele, mas tinha muito mais coisa por trás daquele gesto e foi uma coisa completamente horrível. O descaso da Vanessa Camargo em relação a ele, que num determinado momento se aproximou, depois se afastou, depois começou a atacá-lo com palavras horríveis e acabou resultando no que aconteceu, né, na expulsão da própria Vanessa. E ainda assim, o Davi conseguiu superar
tudo. Ainda assim, o Davi conseguiu superar, conseguiu levantar a cabeça e seguir. E nesses últimos dias, né, bem na reta final, ainda teve a treta dele com a Bia. Os dois se estranharam dentro da casa. A Bia saiu da casa num climão com o Davi. Ontem, na hora da consagração dele ali como campeão, ela até abraçou ele também abraçou ela. Foi um abraço bem carinhoso, mas a gente não sabe como é que vai ficar esse relacionamento deles aqui fora, né? E ainda assim, gente, com toda essa dificuldade, com toda essa perseguição que ele sofreu, também aos 45 do segundo tempo, o Davi conseguiu ser líder. Ele teve uma liderança bastante rapidinha, mas ele conseguiu ser líder e foi merecedor do prêmio. Eu acho que, como eu falei, dentro dessa visão, né, de luta, dessa visão de persistência, dessa visão dele enfrentar uma casa inteira, como eu falei, praticamente pelo objetivo dele, na busca pelo objetivo dele, isso aí não tem preço. E por falar em preço, por falar em valores, por falar em quantidade, além do prêmio de 2.920.000 que o Davi levou, pagos pela empresa e patrocinadora desse prêmio, ele também levou bastante coisa para casa, quer ver? Ó, ele saiu com o carro do vencedor, que é um carro bonitão, um carro legal mesmo, avaliado em R$370 mil. Ele também ganhou uma picape avaliada em R$282 mil. Ele também ganhou R$120 mil em dinheiro, ganhou R$5 mil em eletrodomésticos, R$5 mil naquela empresa de delivery. Ele ganhou um videogame e também ganhou um celular. Os cálculos, assim, a gente fazendo por alto, mais ou menos, aproximadamente, né? A gente chega aí no valor de R$3.200.000. Então é mais ou menos isso que o Davi ganhou ao sair da casa, é mais ou menos isso que ele vai levar para a família dele. Ele, durante a madrugada, na entrevista com o eliminado da Thaís Fersosa e do Ed Gama, ele disse que a primeira ação que ele quer fazer com o prêmio é dar uma casa para a mãe dele, porque a mãe dele mora numa área de risco lá em Salvador, então, numa comunidade, então ele, assim, quer dar uma casa imediatamente para a mãe, que ele disse que a qualquer momento, se chover muito forte, corre o risco de desabar o barranco que tem atrás da casa. Enfim, ele quer cuidar da família. Eu acho que ele vai cuidar. Tomara que ele arrume um empresário bem legal, tomara que ele arrume pessoas que trabalhem para ele de forma honesta, que ele consiga fazer esse prêmio multiplicar, né? E que ele também consiga aproveitar essa oportunidade, essa janela que o Big Brother deu para ele, para levar palavras de otimismo para aquelas pessoas que estão desacreditadas, para levar palavras de carinho, de consolo e também para servir de exemplo. Afinal de contas, a gente precisa de exemplos, a gente precisa sim que o Brasil tenha muito mais Davi se mostrando a todo instante. Como hoje é dia de festa, é um dia bastante animado, é um dia de vitória, né? É uma quarta-feira, assim, bastante festiva. Eu acho que a Bahia toda está comemorando, mas não é só a Bahia não, viu? O pessoal lá do Rio Grande do Sul, lá do Alegrete, quase divisa do Brasil com a Argentina, também tem motivos de sobra para comemorar, porque o Matheus ficou em segundo lugar. Foi um segundo lugar também, no meu ponto de vista, que foi um segundo lugar que ele batalhou. Na verdade, ele batalhou muito pelo primeiro, mas sempre teve o Davi, né? Na metade do jogo pra cá, a gente percebeu que o Davi, ele conseguiu ter uma projeção muito maior, uma aceitação maior do público, mas o Matheus Alegrete também conseguiu garantir o seu espaço. Foi um participante que tinha um jogo bastante diferente, um jogo mais introspectivo. Ele fez um jogo assim mais concentrado no que ele pensava. Ele fez parte ali do pessoal do grupo do Quarto Fadas, mas assim, ele jogou junto das meninas do Quarto Fadas também. A gente percebeu essa parceria até os últimos instantes do programa, mas ele teve sim uma forma diferente de jogar. Acordou a tempo com aquele romance ali relâmpago com a Denisiane. Eu digo acordou porque ele poderia ter sofrido depois da saída dela, né? Ela saiu da casa já meio que terminada com ele poderia ter sofrido, entrado ali numa bad, mas não. Ele também se superou e esse romance não ia muito pra frente, porque afinal de contas eu acreditei, né, que foi uma jogada da Denisiane, acho que se aproximar do Matheus, foi uma tática de jogo dela que não deu certo, mas assim,
Independente disso, ele sai do programa no segundo lugar, mas também vitorioso por ter se aproximado da Isabelle. Eles que já tinha rolado um flerte entre os dois, mas a Denisiane estava no meio, então a coisa não vingou. E aí, nessa reta final, os dois começaram a se conhecer um pouco melhor, se aproximaram mais e teve o tão esperado beijo, né? Depois desse beijo, a coisa aí ficou mais tranquila, ficou até mais leve na casa. Eu acho que aqui fora eles vão fazer um belo casal. Ontem, de madrugada, a gente percebeu aí durante a entrevista lá com a Thaís e com o Ed Gama que a dona Jaqueline, a mãe da Isabelle, já aprovou esse namoro, mas agora depende da Isabelle e do Matheus. Vamos ver o que eles falaram, que querem conversar, agora que saíram da casa, eles querem conversar, mas existe muita chance, existe muita possibilidade dos dois continuarem esse romance, existe muita possibilidade dos dois darem seguimento, né, a esse namoro aí tão bonitinho. A gente espera que eles fiquem juntos, que eles se entendam e que surja uma história de amor muito mais sólida do que aquela que começou lá dentro do confinamento. Mas o Alegrete, ele fica nesse segundo lugar, que dentro da minha estratégia de análise de jogo, né, da minha percepção, esse segundo lugar poderia ser da Bia, se ela não tivesse metido os pés pelas mãos, como ela meteu aí brigando com o Davi, eles arrumando aquela confusão nesses últimos dias, né, nesses últimos instantes. Talvez o segundo lugar tivesse sido da Bia, mas o Alegrete, né, também fez por onde, um cara muito respeitoso, muito educado. A gente gosta de ver gente assim na televisão, né? Porque, afinal de contas, o mundo é tão cheio de gente ao avesso daquilo que o Matheus mostrou pra gente. Então, e era tão bonitinho que até o Tadeu comentou no programa de ontem, que quando terminava o raio-x, ele falava, a votação, ele falava bom trabalho para todos, chamava às vezes o Tadeu de senhor, né? Então, assim, é uma forma respeitosa. Acho que a gente precisa de gente respeitosa e é bonito, dá uma injeção de ânimo na gente ver gente respeitosa na televisão. E aí o Matheus acaba ficando garantindo esse segundo lugar. Mas olha, gente, além do segundo lugar, né, e o título, né, de ex-BBB e toda essa popularidade, o Matheus ganhou também R$150 mil, que é o valor pago para o segundo lugar, mas não para por aí não, viu? Ele ganhou R$5 mil em eletrodomésticos e também uma viagem internacional com acompanhante. Ele vai escolher o destino. Será que esse acompanhante aí vai ser a Isabelle? Tomara que seja. E além disso tudo também, ele ganhou um carro avaliado em R$120 mil. E por fim a gente fala da Isabelle, essa cunhã poranga, essa personagem, né? Porque a gente pode dizer sim que ela é uma personagem que trouxe tanta informação, tanta cultura, tantos detalhes curiosos sobre o povo do norte, sobre o Amazonas, essa atmosfera toda mágica e mística que traz a nossa região amazônica. A Isabelle trouxe para dentro da casa do BBB, né? Foi a primeira vez, eu acho, que a gente teve acesso tão constantemente a esse tipo de cultura. Ela mesma falou que foi muito difícil, é muito difícil ver o povo da região dela representado num tipo de reality ou numa dinâmica, num jogo, e ela mandou muito bem. Ela fez um jogo totalmente coração. Começou o programa ali com o Matheus no puxadinho, né? Com o Davi no puxadinho. Ela ficou sem grupo durante muito tempo. Ela até tentava entrar aqui, foi aliciada para entrar no Gnomos, mas não deu certo. Se aproximou das fadas também, mas também não foi muito produtivo. Ela preferiu jogar por ela mesma e o coração dela trouxe ela até a final. Sempre muito presente ao lado do Davi, sempre também mantendo os pés no chão em relação ao jogo. Ela falava que uma das preocupações maiores dela era que ela não fosse influenciada por ninguém, mas que também não influenciasse ninguém, né? Eu acho que ela foi jogando pelas beiradas. Nessa reta final, esse romance relâmpago com o Matheus também foi algo muito bonito. Eu acho que foi algo que deu muita força. E além disso, a gente viu a garra dela, né, nas provas, a vontade. Ela não teve muita sorte em prova não, mas assim, a vontade dela de vencer, a vontade dela de estar naquele jogo, né, a importância que ela dava pro reality, pro BBB, isso tudo conta, gente, isso tudo conta. E a Isabelle, nesse quesito, ela mandou muito bem. Ela conseguiu também uma grande proeza, né, que é unir os bois do Boi Bumbá, o Garantido e o Caprichoso, lá em Manaus, na grande final. Eles se reuniram para
para um show, aliás, um show que nunca aconteceu na casa do BBB, que rolaram os boatos de que iria acontecer um show do Garantido e Caprichoso, mas que não rolou, mas a gente pôde ver esse show lá no dia, né, nas redes sociais, aí quem quiser pode procurar, o encontro do Boi Garantido e do Boi Caprichoso, que foi muito bonito. E ela trouxe pra gente essa mensagem sobre a união, ela trouxe pra gente essa mensagem sobre a participação, sobre também jogar com o coração, que é uma forma diferente de jogo. Nem sempre o jogo ele é o ataque, nem sempre o jogo ele é a razão. E ela sempre falava isso pro Davi: você é o sal, eu sou o açúcar, né? Você é a razão, eu sou a emoção. Então, assim, é muito importante também a gente ver esse tipo de jogabilidade. É muito importante a gente ver essa outra forma de jogar e essa outra forma também de compreender o jogo. Afinal de contas, é necessário, dentro daquela dinâmica, com aquele monte de gente, que tenha pelo menos alguém jogando ali com o coração, porque também, se for só razão, a coisa vai por água abaixo. Então, parabéns para a Isabelle. Esse terceiro lugar vai ser muito bem aproveitado. Eu costumo dizer, e não é questão de machismo, disso ou de aquilo, mas as mulheres, elas conseguem mais trabalhos facilmente no pós-BBB. Isso é uma coisa que acontece mesmo. Eu, por já ter feito bastidor de BBB durante, enfim, 2 décadas aí, eu sei disso. A mulher, ela tem mais oportunidades, ela tem mais chances de comercial, de trabalho, de muita coisa, e eu tenho certeza que a Isabelle, ela vai conseguir ganhar esse prêmio, que era o prêmio do campeão, né? Ela vai conseguir ganhar esse prêmio com o esforço dela, com o trabalho dela. Tá chegando aí agora o Festival dos Bois em Parintins, agora em junho, se eu não me engano. Então, quer dizer, é um momento de muita projeção para ela, e ela tem que também, assim como todos os demais, agarrar todas as oportunidades e também ter uma boa equipe, um bom pessoal ali administrando tudo que for aparecendo. O programa tá acabando, hoje foi bem rapidinho, realmente só pra gente comentar mesmo sobre essa vitória do Davi, sobre o segundo lugar do Matheus, o terceiro lugar da Isabelle. É muito importante a gente ter essa visão de reality, né? Esse reality foi um reality diferente de todos os outros. Cada reality vai sendo diferente, mas esse em específico, eu acho que a escolha do elenco foi bem bacana, não pelos personagens em si, mas pelas diversidades que a gente pôde acompanhar. Camarote não, camarote, acho que o camarote tá perdendo cada vez mais espaço, porque esse negócio de camarote pipoca foi alguma coisa que talvez tenha dado certo, não sei, mas agora não vale mais, né? Porque a gente viu aí ao longo da edição pipoca querendo ser camarote, camarote quase sendo pipoca. Uma bobagem isso. O importante é a garra de cada um, é a participação de cada um, é a jogabilidade de cada um, o interesse de cada um. E isso a gente pôde perceber a cada eliminação, a cada encontro desse que a gente teve aqui no nosso canal para falar sobre o eliminado da semana. A gente foi percebendo quem é que realmente estava disposto para o jogo, quem realmente só foi ali para conseguir mídia e popularidade, e essa palavrinha que todo mundo gosta de usar, que é engajamento, né? E a gente também percebeu aqueles que estavam ali brigando com unhas e dentes pelo prêmio e vivenciando a oportunidade do jogo. Então acho que isso é o mais importante de tudo. O programa de ontem, da grande final, não foi um programa empolgante. Eu achei que foi um programa bastante fraco, se não fosse o Tadeu ali mandando ver na emoção. Aliás, o Tadeu cresceu muito como apresentador do BBB, tá de parabéns. Mas assim, o programa em si foi uma overdose de VTs muito parecidos, praticamente todos com a mesma temática. Não teve aquele dinamismo de final, não teve emoção, não teve show, que muita gente perguntou nas redes sociais sobre show. Não teve show, foi uma coisa assim, muito fria, né? Uma coisa muito, não sei, ficou me parecendo algo assim, a gente precisa fazer porque precisa fazer. Não teve, eu acho que não teve uma coisa de muita emoção. Afinal, não foi uma emoção, foi uma confusão, porque aí os três, o Davi, o Matheus e a Isabelle foram pro jardim e se misturaram aos outros que já estavam em pé e a gente já não sabia mais quem era quem. O Tadeu tentou entrevistar o Davi, não conseguiu, aí depois foi tentar falar com o Matheus, ainda falou um pouquinho, depois falou um pouquinho com a Isabelle, muito rápido, e de repente cortaram o programa. De repente o programa saiu do ar porque, obviamente, o horário já estava estourado, tanto que o Jornal da Globo entrou na sequência, mas não foi uma final empolgante, faltou muita coisa, e essas finais do BBB estão deixando um pouco a desejar, né? Porque a gente fica esperando, né? Além daquela expectativa toda pelo anúncio do grande campeão ou da grande campeã, a gente fica esperando algo mais, sempre, e não teve. Essa edição não teve, essa final não teve, foi uma final muito ruim. Mas se lá
terminou o programa. Por quê? Porque não vai ter também o dia 101, não vai ter aquele encontro deles na casa, isso não vai acontecer na Globo. Se lá eles não vão ter essa oportunidade, a gente aqui no 5 Minutos de Fama vai sim ter mais um programa. Nesse sábado, a gente tem um encontro marcado aqui no canal para poder falar sobre tudo o que aconteceu, sobre os bastidores, sobre como vai estar a vida do Davi nesses próximos dias e também contar sobre o que deu certo e o que deu errado nessa edição do BBB, no BBB 24. Teve muita coisa bacana, mas também teve muita coisa que precisa ser revista, muita coisa que precisa ser melhorada pro BBB 25. Quer só um spoiler? Não teve quarto branco, gente. Você sentiu falta? Eu senti falta do quarto branco. Mas tudo isso a gente vai conversar no programa de sábado. Então, espero todo mundo aqui nesse programa especialíssimo pra gente falar sobre o que deu certo e o que deu errado. Temos um encontro marcado sábado. A gente se vê. Até lá!